Shalom a todos. Hoje eu vou fazer aqui dessa imagem. Eu estou no lugar mais alto, ok? Para poder pegar lá embaixo que tem um rio, olha. Mas deixa eu começar a leitura. Ok? Eu tô lendo o livro de Atos com vocês aqui na página, depois vai pro YouTube, grupos. Eu tô recomendando todos vocês a lerem o livro de Atos. Todo crente precisa conhecer, todo evangélico, gente. Evangélico que não conhece os evangelhos, evangélico que não conhece o livro de Atos, gente. Eu não sei nem como que a pessoa fala que é evangélica, se ela não conhece, né? Os evangelhos e o livro de Atos. Então, mas eu estou fazendo leitura, recomendando o povo para ler tantos profetas, os livros dos profetas da Bíblia. Leia os pequenos, se você acha que os outros é muito grande, que tem muita profecia que ainda vai se cumprir nos finais dos tempos, ok? E Atos 10, Atos 10 eu terminei, tá os vídeos aí. Esse aqui é Atos 11 já. E assim, gente, tem explicações maravilhosas aqui no livro de Atos. Se você não ler, qualquer um vai te enganar com outras doutrinas. As pessoas, elas dão mais valor à religião do que o Salvador que morreu por todos nós. Cuidado, não vá atrás de religião, gente. Os apóstolos pregavam o evangelho, as boas novas de salvação. Tem gente que por aí só está pregando condenação. É claro que Jesus vem como juízo, isso aí é óbvio. Ele vem sim como juiz, ok? Mas nós ainda estamos pregando as boas novas de salvação, ok? Ainda estamos pregando a boa nova de salvação. Deus deixou Jesus, o Espírito Santo ainda está conosco, aleluia, glória a Deus, porque ele vai ficar, a Bíblia fala que ele ia ficar para sempre conosco, onde a gente estiver, ok? O Espírito Santo está conosco. O Senhor Jesus enviou o Consolador para estar para sempre conosco. Então, enquanto a gente estiver aqui, nós estamos com esse Santo Espírito e nós vamos pregar as boas novas, ok? Eu sei que tem muita gente que já ouviu e não valoriza, mas ainda tem gente que ainda pode se converter. Vamos lá, não adianta só você falar do juiz e não falar a solução que Deus tem. Qual a solução que Deus tem? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa, como ali ele falou para aqueles carcereiros, as pessoas que tomavam conta da cadeia, ok? Agora vamos ler aqui, gente, Atos 11, de vez em quando vai passar gente aqui, passa gente com bicicleta, passa gente com cachorro, mas deixa eu ir logo. Então fala aqui, ó, deixa eu já confirmar quantos versículos, 30 versículos, qualquer coisa, para não ficar assim muito tempo de pé, eu faço 2 vezes, leio 15 versículos, depois leio 15, ok? Porque eu tô em pé aqui, para pegar esse lugar mais alto, para pegar lá embaixo. Então, aqui fala, chegou a Atos 11 hoje, viu, gente? Capítulo 11, começando no versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Gente, você vai ver todas aquelas conversões no livro de Atos, mas até o capítulo de Atos 11, que eu não sei nem quanto tempo demorou para chegar nesse capítulo 11. Também eu não sei se o livro de Atos está na ordem correta, não sei. Gente, nem todo o livro da Bíblia está na ordem correta, ok? A maioria não estão na ordem correta dos acontecimentos. Mas aqui está no 11, né?
Não sei quanto tempo que levou, mas aqui começa a falar que os gentios estavam se convertendo. Lembra que Pedro teve aquela visão no capítulo 10, no início do capítulo 10, que era para ele ir na casa do Cornélio Romano pregar a palavra, ok? E ele chegou lá e ainda deu um sermão e falou: nós judeus não vamos na casa de gentil não, mas foi Deus que me mandou vir. Entendeu? Foi o Senhor. Pedro tinha um respeito muito grande por Jesus, um amor muito grande. É claro que ele negou aquele dia que ele estava com medo, mas o próprio Senhor Jesus já sabia que ele ia negar. E o próprio Senhor Jesus falou para ele não ir lá. O problema é que ele foi teimoso. O problema, se você sabe que você vai num lugar aonde você vai negar Jesus, então evita. Que nós possamos evitar lugares os quais a gente vai negar Jesus, gente. Deus nos dê graça, ok? Então vamos lá. Então, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Ok? Aqui fala que quando Pedro, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia. Judéia onde eram os judeus moravam, era da tribo de Judá, ok? Que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, ok? Chegou a notícia que os gentios também estavam se convertendo ao Senhor Jesus de Nazaré. Mas não só isso, que eles estavam recebendo o Santo Espírito, ok? E aí, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão. O que é ser da circuncisão, gente? Os judeus, eles são circuncidados, ok? Foi pedido isso para o povo judeu, a circuncisão. Isso veio, não foi nem com Moisés, gente, foi lá com Abraão, ok? Foi o pacto que foi feito com Abraão, foi da circuncisão, ok? E aí, quando Pedro chegou com esses da circuncisão, porque como que um gentil que não é circuncidado recebe o Espírito Santo? Eles não acreditavam, eles achavam que todo mundo tinha que se circuncidar, gente. Aliás, muita coisa que o Senhor Jesus pregou, eles foram contra. Isso aí é óbvio, gente, sabe? Só segue que não percebe que muitas e muitas coisas que o Senhor Jesus pregou, que os apóstolos pregou, os judeus, mesmo aqueles convertidos, era contra. Era contra. E se Jesus vier aqui na terra hoje e for pregar aquele evangelho que ele pregou, muitos evangélicos, muitos cristãos vai ser contra, porque as pessoas se tornam religiosas, e elas dão mais valor para a religião do que para Jesus. Elas dão mais valor para a religião do que para o Santo Espírito, que é que nos revela, ok? Então vamos lá. E eles falou, né? Tu entraste na casa de homens incircuncisos. Tu comeu na mesa deles. Começaram a criticar, gente. Foi isso que o Senhor Jesus pregou? Gente, não. Mas eles começaram a criticar Pedro, gente. Começaram a criticar. A religiosidade é terrível. Até os cristãos... até cristão, infelizmente, tem religiosidade, gente, até cristão. E aí, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo, vamos ver o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: eu estava na cidade de Jope, orando e no êxtase. Essa é a tradução, gente. Na realidade, ele teve uma visão espiritual. É que as pessoas dão nome de êxtase. Não sabe explicar o que é. Tem esse nome, ok? Então, pois é, e fala que Pedro... Aí Pedro começa a explicar que ele teve a visão daquele lençol. E eu estava na cidade de Jope, orando, e numa visão, teve uma visão ali enquanto ele orava, teve uma visão,
em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Foi até perto dele. E fitando para mim dentre eles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Sabe? Então, gente, vai ter coisa que vai ser Deus vai falar com você, mas que outras pessoas vão te criticar, mesmo que elas sejam crentes, mesmo que sejam pastores, missionários, profetas, elas vão te criticar. Aquele povo acreditava em Jesus de Nazaré, mas criticou Pedro só porque ele foi na casa de Cornélio, gente. E aí Pedro vai explicar toda aquela visão que ele teve do lençol, dos animais, que a voz falava para ele matar e comer, para ver. Mas quem não quer acreditar? Ele só acredita vendo. Quem não quer acreditar, você pode explicar. Se o Espírito Santo não convencer a pessoa de crer, ela não vai crer. Ok? Então vamos lá? E aí falou, mata e come. Aqui o versículo 8. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, Adonai. Jesus de Nazaré, o que também é Adonai. Eles chamavam, Pedro, os outros chamavam o Senhor Jesus de Adonai, ok? É que quando fala Adonai Pai, coloca todas as letras maiúsculas. Quando fala do Filho, coloca o S maiúsculo. É assim que as Bíblias fazem, algumas, ok? Então vamos lá. E ele falou: Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa como imunda. Então, quando o Senhor Jesus estava na terra, o Senhor Jesus só comeu aquela comida que os judeus comiam. A implicância com o Senhor Jesus eram outras coisas que eles tinham, ok? Vamos lá. Então, foi preciso vir aquela visão, e mesmo assim, Pedro falava: Senhor, mestre, mas eu nunca comi isso, ok? Ó, o 9. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não considere comum. Então a voz que eu ouvia lá do céu falava: Deus purificou isso aí está purificado pelo Senhor. Mas até hoje as pessoas não creem na purificação do Senhor. O que a gente vai fazer, gente? Tem que cada um ter uma visão. Aí, e ela vai crer só para ela, porque se ela falar, os outros não vão crer. Vamos lá, o 10. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo, 3 vezes, gente. Foi 3 vezes, não foi uma vez só não, para confirmar que realmente Deus estava falando. Ó, o 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam 3 homens, enviados de Cesareia para encontrarem comigo. Então, olha como Deus já faz as coisas tudo simples para você fazer a interpretação. 3 vezes repetiu, 3 homens apareceu. Aqueles animais eram considerados impuros pelo povo judeu, porque na lei já tinha falado, na lei de Moisés já tinha falado. E veio 3 homens e era para ir para onde? Para a casa de um romano, de um gentio, que era considerado impuro. Ok? Aqui, ó. O 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me diz que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Pedro ali explicando, gente. Você acha que as pessoas acreditou? Só se foi convencido pelo Espírito Santo, porque senão... Vamos continuar? E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Chegou lá o Cornélio, falou que foi um anjo lá na casa dele, entendeu? E ele nos contou que vira um anjo em pé em sua casa, que ele dissera: envia Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro.
Na realidade o nome dele era Simão mesmo. Pedro foi o nome que o Senhor Jesus deu. Ok? Pedro és pedra, porque Pedro vivia tropeçando, falando coisa que não devia. Mas Pedro és pedra, e sobre essa pedrinha tu, porque a pedra, a verdadeira pedra de esquina é Jesus de Nazaré, é ele que é a coluna da igreja. Mas Pedro era uma pedrinha que também ia fazer parte da igreja, ok? Lembra? O 13 agora. Não, 12 ainda. Então o Espírito me diz que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses seis irmãos. Pedro estava com uma equipe, gente. Foi comigo também esses 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem. Ok? 6 com Pedro, mais os 3 que vieram, mais o povo que estava lá esperando. Aquela casa estava plena de pessoas necessitando de ouvir o evangelho. E aquele homem era um homem de bens. Ele era tanto um homem de bens materiais como um homem que fazia o bem às pessoas, ok? Ok. E o 13, e ele nos contou como vir o anjo em pé à sua casa, e lhe disseram, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, que eu já expliquei o que é Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. De novo aqui está falando, será salvo tu e tua casa. Eu recebo, Senhor, essa mesma palavra que o Senhor deu ali para Cornélio, que ele e a casa dele seria salvo, Pai, que a minha casa possa ser salva, meus filhos, meus netos. Tenha compaixão, misericórdia. Tenha compaixão, misericórdia deles, Senhor. Vamos lá. O qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. O 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ok? E eu vou parar por aqui. Ok? O que acontece? O Espírito Santo só entrava e as pessoas começavam a dar os sinais do Espírito Santo ali, falavam línguas estranhas. Eles só entravam naqueles que convertiam a Jesus de Nazaré. E os apóstolos já sabiam disso. Então ele está aqui explicando, olha, o Espírito Santo entrou neles. E aí a gente continua a história da próxima vez, ok? Que eu estou aqui em pé com o celular, segurando 2 celulares que eu carrego, um para ler e outro para gravar, ok? Então eu vou parar por aqui, mas não vai pela cabeça dos outros. A tua experiência com Deus é a tua experiência com Deus. Eu mesmo, muitas pessoas me criticam, às vezes até me julgam de forma errada, porque elas querem que eu seja igual a elas, mas não é. Cada um de nós tem a nossa experiência com Deus. Cada um de nós tem o nosso chamado, ok? Nós, como eu já expliquei de outras vezes, a igreja ela não é feita de tijolinhos quadradinhos, tudo igualzinho, não, gente, isso aí é religiosidade. A igreja é feita de pedras, e as pedras, elas dão um pouco de trabalho para se encaixar uma na outra. Mas com Deus não há impossíveis, ok? Pai, shalom, shalom.